Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de física e vou apresentar agora o conteúdo corrente elétrica e resistores. Bom, esse conteúdo de corrente elétrica e resistores faz parte da eletrodinâmica. E a eletrodinâmica é o estudo das correntes elétricas, suas causas e os efeitos que produzem no caminho por onde passam os portadores de cargas elétricas livres. As correntes elétricas têm um papel fundamental no mundo moderno, estando presentes nos sistemas de iluminação residenciais e urbanos, nos eletrodomésticos em geral, na indústria, nos computadores, nos aparelhos de comunicação, nos veículos automotores, etc. Imagine a sua vida, por exemplo, sem o celular e sem a internet. Seria totalmente diferente. Para percebermos a importância do assunto, é só imaginar o caos que ocorreria se as fontes de energia elétrica parassem de funcionar e, consequentemente, não pudéssemos mais gerar correntes elétricas. Seria um blackout, né? Já imaginou a agonia, noites e noites no escuro, sem ar-condicionado, sem ventilador. É uma agonia muito grande. Nós nos acostumamos à energia elétrica e às seus benefícios. Bom, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado, isto é, com direção e sentido preferenciais de portadores de carga elétricas. Para existir corrente elétrica é necessário que o meio seja um condutor elétrico. E, como vimos anteriormente, existem três meios: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Os sólidos formam, então, o condutor de primeira espécie, os líquidos de segunda espécie e os gasosos de terceira espécie. Sólidos, por exemplo, condutores são os metais e a grafita. Líquidos são as soluções eletrolíticas, água e sal, por exemplo, o corpo humano. E o gasoso são os gases ionizados, como, por exemplo, quando acontece um raio, é porque a atmosfera, o ar, se ionizou. Quem são os portadores de carga elétrica nos sólidos? São justamente os elétrons livres, que estão nas últimas camadas dos condutores. Percebam que nem todos os elétrons são livres. A maioria, na realidade, não é livre. Só os da última camada é que normalmente estão livres para poderem criar correntes elétricas. Já os condutores de segunda espécie, os portadores de carga, são quem? Os íons positivos e negativos. Certo? E, finalmente, os de terceira espécie são formados por íons positivos e negativos e, mais ainda, elétrons livres. Característica muito marcante dos gases. Observações. Primeiro, existem meios bons condutores e maus condutores elétricos. Não existe um material 100% condutor, nem um material 100% isolante. Todo bom condutor é um péssimo isolante elétrico. E todo mau condutor é um bom isolante elétrico. Dependendo das condições, o meio pode se tornar um bom ou mau condutor elétrico. O ar, por exemplo, na maioria das vezes ele é um bom isolante elétrico, mas, dependendo das condições meteorológicas, ele permite o quê? O raio elétrico. Nesse momento que ocorre o raio, ele se torna um condutor. Quinta observação. Existem materiais também semicondutores e os supercondutores. Aqui é importante observar que toda a eletrônica moderna é baseada nos semicondutores, né? E que será visto posteriormente. Outra observação. Para haver corrente elétrica no vácuo, é necessário lançar portadores nele, como, por exemplo, lançar no vácuo uma rajada de elétrons, raios catódicos. Como todos se lembram, o vácuo é uma região que não tem matéria. Então, eu tenho que, para conseguir produzir corrente elétrica, jogar algo lá. No caso, portadores de carga elétricas, os raios catódicos. Onde é que se usa isso? Por exemplo, a válvula eletrônica, que já foi, até a década de 60, a base da eletrônica.
Então, toda a televisão, todo o rádio, até os grandes computadores eram compostos por válvulas eletrônicas. Outro exemplo, o globo de plasma, que é uma lâmpada elétrica modificada que permite, tá certo, a criação dessas figuras maravilhosas. E a televisão de tubos de imagem, a antiga, né, que hoje em dia sumiu do mercado. Né? A tecnologia antiga foi substituída por outras tecnologias melhores, como, por exemplo, a televisão de LED. Bom, basicamente, a televisão de tubo de imagem também é chamada de CRT ou TCR, né? Ou simplesmente cinescópio. E ela literalmente tem o quê? Um canhão que arremessa elétrons, raios catódicos. Esse canhão chama de cátodo, tá certo? E ele arremessa os elétrons que vão e atingem uma superfície que produz a luz. Ela é sensível à chegada do elétron e produz luz. Feito por exemplo, a lâmpada, a LED, né? Ela sente o efeito da carga elétrica e emite luz em determinado ponto. Com isso, se consegue produzir imagem. Então, variando os campos elétricos e magnéticos aqui com essas bobinas, eu consigo fazer com que o elétron atinja determinado ponto da tela e produza uma imagem. E isso é uma alta taxa de velocidade. Ok? Então, eu posso fazer uma imagem, uma palavra e tudo mais que caracteriza na televisão. Bom, causa da corrente elétrica. Então, como vimos anteriormente, ok? Uma carga positiva, a tendência dela é de seguir a linha de campo elétrico. Já uma carga negativa, tá certo? Ela tem a tendência de mover-se no sentido oposto ao do campo elétrico. Tá certo? Ou, falando em termos de potencial, as cargas positivas tendem a se afastar do maior potencial e ir no sentido do menor potencial. Já as cargas negativas, o contrário, tendem a se afastar do menor potencial e se aproximar do maior potencial. Bom, tendência natural do movimento das cargas elétricas. Então, a carga elétrica positiva e a carga negativa. Ela tem uma força atrativa por quem? Por carga negativa. E tem uma força repulsiva por quem? Por cargas positivas. Ou seja, positivo atrai negativo, positivo repele positivo. E tende a mover-se, como acabamos de ver, no mesmo sentido do campo. E move-se para ponto de potencial menor possível. E a tendência é sempre de diminuir a energia. Os movimentos naturais são sempre de tendência de diminuir a energia potencial. Agora, as cargas negativas. Elas são atraídas por cargas positivas. E elas sentem repulsão por outras cargas negativas. No campo elétrico, elas movem-se no sentido oposto ao do campo, como acabamos de ver aqui em cima. E movem-se sempre para pontos de maior potencial possível. E, finalmente, seu movimento natural a tendência de diminuir sua energia potencial. De forma geral, os corpos tendem a diminuir sua energia potencial. Ok? Nesse capítulo, nós vamos basicamente tratar com essa ideia, né? De trabalhar com as cargas tentando diminuir seu potencial. Vamos deixar de falar de força, deixar de falar de campo e trabalhar com potencial e variação de potencial. Ok? A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, que eu vou chamar de DDP ou tensão elétrica. Então vamos pensar aqui, eu tenho duas barras aqui, uma positiva e outra negativa. O que vai acontecer quando eu colocar uma carga elétrica, a gente vai ver daqui a pouco, mas basicamente eu tenho um campo saindo das cargas positivas em cima para baixo em direção às cargas negativas. Ou seja, o campo tem sentido de A para B. Ou seja, em A eu tenho um potencial elétrico A, que vai ser positivo. E em B eu tenho um potencial elétrico que será negativo. E a diferença de potencial será o potencial de A menos o potencial de B. Vai ser simbolizando a diferença de potencial, tá? Também eu vou chamar de DDP, que são as iniciais de diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, ou voltagem. Lembrando que a unidade de
potencial elétrico é o volt. Daí, diferença potencial é chamada de voltagem. Bom, o que acontece quando eu largo uma carga elétrica negativa? Ao fazer isso, ela vai sofrer uma força elétrica nesse campo no sentido oposto, ou seja, para cima, nesse caso aqui. Ou seja, se eu colocar um condutor elétrico, eu vou perceber o quê? Que cargas elétricas em excesso do condutor B vão passar para o condutor A. Carga elétrica vai no sentido oposto ao do campo, ou do potencial menor para o maior. Para manter a DDP em um condutor, é necessária a utilização de um gerador elétrico, certo? Item 4. Na realidade, o gerador elétrico ele não gera energia elétrica, ele converte em energia elétrica alguma outra forma de energia. Por exemplo, pilhas e baterias. Aqui nós temos vários tipos de pilhas, mas todas elas são similares no que fazem. Pegam alguma forma de energia, no caso energia química, né? E convertem em energia elétrica. Posteriormente, vamos ver como funciona em mais detalhes as pilhas e baterias. Outro dispositivo gerador elétrico são os dínamos. Aqui nós temos marcado aqui um dínamo antigo que era usado nas bicicletas para produzir energia, normalmente levada para uma lâmpada colocada na cabeça do capacete do ciclista. Hoje em dia, com as lâmpadas LED, isso aqui está em desuso. Mas os dínamos, de forma geral, ainda são muito utilizados. Basicamente, a produção de energia elétrica em larga escala é feita através de dínamos muito grandes. Na Chesse, por exemplo, lá nas hidrelétricas, tem diversos dínamos muito grandes que recebem água, giram e produzem energia elétrica. Nós vamos ver em mais detalhes o funcionamento deles posteriormente. Também outra forma de energia, de produção de energia, que está cada vez mais comum, são as células fotoelétricas, que é a energia do futuro, não é mais a energia do futuro, já é energia da atualidade. O Nordeste é um grande produtor de energia solar. Tópico 5. Intensidade e sentido da corrente. A intensidade média de corrente elétrica é igual ao módulo da carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor, dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. Ou seja, daqui meu condutor sólido, por exemplo, daqui os elétrons livres desse condutor e eles vão atravessar a seção reta do condutor. Então, o total de cargas que atravessa pelo tempo eu chamo de intensidade de corrente elétrica. E vai ser igual a intensidade de corrente elétrica, ΔQ, a quantidade de carga elétrica, e o ΔT, o intervalo de tempo considerado. A unidade da intensidade de corrente elétrica, que eu vou simbolizar dessa maneira, coloco o I minúsculo entre colchetes, vai ser o ampere, cujo símbolo é A maiúsculo. Lembrando que, por padrão do SI, Sistema Internacional, ampere, quando eu quiser por extenso, vai ser com A minúsculo, mas o seu símbolo vai ser A maiúsculo. E, dessa maneira, 1 ampere equivale a 1 coulomb por 1 segundo. Bom, numa solução, em um intervalo de tempo ΔT, passa por uma seção transversal, íons positivos, totalizando uma carga Q+, e íons negativos totalizando uma carga Q-. Ok? Então, aqui novamente, né, temos agora íons negativos num sentido e íons positivos no outro. O que é que isso afeta na nossa corrente elétrica? É que a quantidade de cargas vai ser o módulo das cargas positivas mais o módulo das cargas negativas. Dessa maneira, a intensidade da corrente será o quê? O módulo das cargas totais somadas pelo intervalo de tempo. Ou seja, meu ΔQ, vou ter que considerar os dois elementos. A quantidade de cargas positivas em módulo, mais as quantidades de cargas negativas e somá-las. Ok? Bom, nos primórdios
dos estudos de eletricidade, foi convencionado que o sentido de movimento da corrente elétrica era igual ao das cargas positivas. Não sabia-se quem se movimentava, então tomou-se por convenção isso. Carga positiva é quem se move. Assim, o sentido convencional da corrente elétrica é igual ao sentido de movimento das cargas positivas. Então, se você tiver um condutor sólido, acontece um problema aqui, né? O condutor sólido, como nós falamos, ele tem uma corrente eletrônica. São os elétrons que se movem. Os prótons ficam paradinhos dentro dos núcleos dos átomos e não se movem, não participam da corrente. Então, o que acontece? O sentido real é igual ao do movimento dos elétrons, mas eles são negativos. Então, o sentido convencional para um condutor sólido será sempre contrário ao real. Por quê? Porque no sólido quem se move são as cargas elétricas negativas. E o sentido convencional pede, ou seja, exige que se tome o sentido igual ao das cargas positivas, que se existissem estariam se movimentando ao contrário dos elétrons. Ok? Então, guardem isso no condutor. Se os elétrons irem para a direita, o sentido da corrente será para a esquerda, o sentido convencional. Já nos líquidos e gases, o que acontece? Nós temos duas situações. Temos cargas positivas num sentido e cargas negativas no sentido oposto. Né? Então, aqui no caso dessa animação, cargas negativas no sentido esquerdo ou direito e no sentido esquerdo, cargas positivas. Qual é o sentido real? Os dois. Qual é o sentido convencional? Apenas das cargas positivas. No caso aqui para a esquerda. Muito bem, tópico 6, circuito elétrico. Circuito elétrico é o caminho total por onde circula a corrente elétrica. Então aqui abaixo nós temos o quê? Uma pilha, uma lâmpada e um interruptorzinho e cabos que unem esses componentes. O que vai acontecer? A parte situada fora do gerador será chamada simplesmente de circuito externo ao gerador. Ok? Então aqui nós temos os nossos três elementos. Elétrons, ânions e cátions, tá ok? Nos condutores sólidos, o que acontece? Os elétrons é quem vão participar da corrente, né? A corrente é eletrônica, não é isso? Aqui os elétrons se movimentando pelo circuito. Nesse caso, nós temos o quê? Que o sentido real da corrente seria o sentido horário, neste exemplo aqui. Porém, como vimos anteriormente, o sentido convencional, fora, tá certo? Da pilha do gerador, tá certo? É de tal maneira que é oposto ao real. No caso aqui, sentido anti-horário. E no circuito externo, a corrente sempre flui do polo positivo para o negativo. Ok? E dentro do meu gerador, o que acontece? Eu tenho o quê? Cátions, que são essas bolinhas vermelhinhas, e tenho ânions. E aí eu vou ter o quê? A corrente iônica. Na corrente iônica eu vou ter o quê? Cátions positivos saindo do polo negativo para o polo positivo. E ânions saindo do polo negativo para o positivo. Isso a todo momento. Então, esse é o esquema de funcionamento, tá certo? de um circuito elétrico com a pilha e uma lâmpada. Nos condutores sólidos, nós temos o quê? Corrente eletrônica. Dentro da pilha que tem corrente, solução iônica, nós temos a corrente iônica. 7. Gráfico corrente pelo tempo. Bom, a figura representa, tá certo? É a representação gráfica da intensidade de I de uma corrente elétrica qualquer em função do tempo. Vejam que ela normalmente irá variar com a função qualquer. A área compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos, calculado em certo intervalo de tempo ΔT, fornece o que, gente? O modo da carga elétrica que atravessou uma seção transversal do condutor no citado intervalo. Por que isso? Porque I é igual a ΔQ por ΔT. Se eu isolar o ΔQ, ou seja, mandar o ΔT para a esquerda, eu vou multiplicar a intensidade da corrente pelo ΔT.
Ou seja, de forma geral, quem vai ser a carga, a quantidade de carga que vai atravessar o condutor em um intervalo de tempo? É simplesmente a área, tá certo? Do gráfico corrente pelo tempo. Atenção, isso é numericamente igual. Por quê? Carga, a unidade é coulomb, essa grandeza é carga elétrica. E área é metro quadrado, por exemplo, no SI. Então, não são de natureza iguais, mas numericamente os valores são iguais. Ok? Sim, então e para indicar isso, eu vou usar esse N em cima do igual, né? A carga elétrica, o módulo da carga elétrica é numericamente igual à área do gráfico corrente por tempo. Com isso, termino por aqui. Bye bye, até a próxima!